Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, ao meu lado tenho a Isa, a Laura e o Tonho, e hoje nós comentaremos o 10º episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nesta terça-feira, 29 de julho. Foi dia do Top 11 virar Top 9, foi um plot twist porque a gente teve 2 eliminações. Gente, cá estamos nós para comentarmos outro episódio reality gold desse MasterChef. Parece que quando eu chamo Tonho e Laura, parece que o destino atrai, né? Sabe, venham com os dois comentários novos, porque da outra vez que a gente falou, a gente entrou em polêmica e rendeu aquele episódio. Eu nunca falei tanto supostamente na minha vida como naquele dia, mas, Laura, Tonho, Isa, a gente tá diante de uma temporada inesquecível do MasterChef se completando, não é mesmo? Nossa, simplesmente pra mim uma das melhores, assim, entregando tudo, assim. Talvez poderia entregar mais em comida? Talvez. Mas como eu não tô comendo, o entretenimento tá bom. Concordo. Acho que a do ano passado foi muito boa e essa continua mantendo aí, tá muito boa. Muitos plots, muitas reviravoltas, gente pra gente odiar, gente pra gente gostar. Então tá entregando. Eu acho assim que a temporada passada foi boa de nível de participante. Tava um nível muito bom de participante, sabe? A gente teve participantes entregando muita coisa, era prova difícil demais. Nível Esse de ano as provas estão mais competição, fáceis. né? Tava bem difícil. Tanto que a gente imaginava quase todo mundo chegando na final ali, né? Numa determinado ponto, a gente fez, olha, todo mundo pode ser finalista e até ganhar a temporada. Nessa, o nível da gastronomia eu tô achando um pouco baixo do que a gente pode esperar, mas o entretenimento, eu acho que faz anos que a gente não tem uma temporada assim. E tudo graças ao cast, né? E ao timing que tá acontecendo tudo, porque, nossa senhora, tá uma temporada muito fora da curva. E vocês, o que tá achando aí dessa temporada que tá causando? Ai, tá causando mesmo, né? Mas eu acho que é isso, assim, que você falou mesmo. Tá causando mais na questão de interação dos participantes em provas, assim mesmo, né? Eu tô achando que tá. Eu não contei, gente, mas vocês conseguem perceber que parece que tem menos prova de equipe? Não sei, é uma impressão que eu tive, sabe? Não sei se é isso, mas enfim. Eles não fizeram nenhuma externa, né, esse ano, por exemplo. Verdade. A economia. Mas eu acho que é isso, assim, tá rendendo bastante e nessa questão, mas o nível tá meio esquisito mesmo. E eu quero deixar claro que eu não acho que isso seja culpa dos participantes, eu acho que isso é culpa da produção, gente, novamente, né? Amigo, a gente nunca vai ser convidado para assistir uma final do MasterChef, porque a gente mete pau na produção. Então, eu acho que as provas estão fraquíssimas. As provas estão muito sem graça. Assim, eu reclamei isso já. Acho que toda vez que eu vim aqui, eu reclamei que eu achei a prova meio chata, coisa que eu já vi. E pra mim, isso é exemplificado nessa prova. Me perdoe, mas uma prova de leilão, que é uma das mais esperadas da temporada, com molho. Essa prova não Achei teve muito sem molho. graça. O trocadilho. Mas, Foi bem né? sem graça com molho também, Foi achei mesmo. fácil. E a Coragem tá falando que tu não quer ser convidado. Isso, pelo amor de Deus, tem coisa que eu vou falar nesse podcast aqui, daqui pra reta final, que a gente vai ser nem participante vai gostar da gente, mas a gente tá aqui pra agradar ninguém não, porque se eles pagassem a gente com os Pix, quem sabe a gente, né, baixasse a bolinha e falasse bem deles um pouquinho. Mas a Laura já cantou a bola, que ele teve leilão de molho e não foi tão gostoso assim de assistir, porque era uma prova mais simples de querer uma ousadia, porque já teve leilão, gente, com ingredientes mais chamativos e coisas mais interessantes de forma geral. Nessa prova classificatória, a gente teve o tradicional leilão e dessa vez quem comandou foi o Evaristo Costa, que pra mim foi tipo um teste de apresentação pro MasterChef. Eu acho que vai lá, já que o MasterChef, quem não sabe, a Ana Paula Padrão era jornalista, mas apresentava jornal, assim, de jornal mesmo, né, de bancada do Jornal da Globo, quem lembra? Os 30 a mais vão lembrar com toda certeza. E o Evaristo, vamos aí, entrando no entretenimento, quem sabe ano que vem ele não tá lá. Então, cada participante tinha uma hora que seria diminuída de acordo com os lances, né? Em alguns lances era de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e assim vai. E a prova envolvia molhos e alguns se saíram bem e outros nem tanto assim. Isael, o que você achou dessa prova? Gostou? Porque a gente já teve leilões que participante pegou tempo mínimo e entregou um prato maravilhoso. Achei meio xoxo, gente. Olha, eu sei que eu falei em vários episódios, né, que eu não tô sentindo falta da Ana Paula Padrão, mas nesse episódio eu senti. Porque, vamos ser sinceros, ela era muito, muito boa leiloeira, né? E, já achei xoxo. Ai, gente, achei sem graça a prova do molho. Achei a apresentação xoxa. Ai, que desânimo, né, que deu.
Pra Isa tá sentindo falta na Paula Padrão, sinta um nível, porque ela desceu a lenha nos episódios atrás. Gente, você tem noção que eu tava brincando com a minha filha, assistindo, né, no YouTube, porque eu não consigo assistir ao vivo. Brincando com a minha filha de achou, escondeu, assim, ó. E eu não perdi nada da prova. Eu tava assistindo no YouTube, dando atenção pra Clarinha. E assim, foi tão maçante e devagar que eu consegui assistir com meia atenção, sabe? Ah, gente, puxa vida, viu? Eu estava vendo Chefe de Alto Nível ontem. E eu só vi o MasterChef ao vivo depois que acabou, né? Mas eu concordo, assim, eu vi hoje, achei muito sem graça. Achei a ideia da prova muito sem graça do molho. Assim, poderia ser legal se fosse para fazer uma receita, assim, baseada no molho e tal, mas tudo tinha que ter o mesmo filé, né? E um acompanhamento, tipo, que sem graça, sabe? Podia ser um molho e faz uma receita diferente com esse molho, pelo menos, né? Pra poder ver as coisas que as pessoas poderiam fazer e tal. Não, eles fizeram um negócio. Eu acho que eles queriam fazer um negócio rápido, porque molho pra ser mais rápido, se bem que molhos bons geralmente demoram muito tempo. E agora eu vou fazer a comparação. Não consegui evitar de fazer a comparação com o Chefe de Alto Nível, que teve o episódio de semana passada, que eles tiveram que fazer coisa pro Outback, eles tiveram que fazer molho. E a diferença de falar do molho, ter que criar seu próprio molho, sabe? Que respeitasse a questão do local e tudo. Ai, sinceramente, fazer uma peça com molho eu achei uma coisa muito chata. Muito chata. Os molhos. Cara, é molho, cara. Que graça que tem. Desculpe. Tu não sabe o gosto desse molho, eu achei muito sem graça. Eu acho que seria melhor uma coisa que eles, por exemplo, que eles tivessem que criar um molho a partir de um ingrediente específico, sabe? Alguma coisa assim. Mas um molho que já existe, que já é famoso, e só fazer um filé mignon com acompanhamento? Pelo amor de Deus, e os próprios pratos que foram feitos, tem uns pratos lá que eu fiquei, porra, então tá, né? Eu faço isso. E realmente Isso aí faço tinha dessa que ter vez. sido prova técnica. Lembra aquelas provas que tinha de ovo, gente? Ah, ovo mole, ovo cozido, Ai, né? sim, sim. Omelete, assim, ó. Tinha que Verdade. ser aquelas provas rápidas. Ó, eu sei que nem todo mundo gosta do A Revanche, mas tinha uma coisa muito legal na Revanche que eram as provas de pressão, que eram mini provas antes da Ah, eu lembro. eliminação. Então, e aí eram coisas desse tipo, entendeu? Que tinha que ter lá. Meu, aí eles gastaram uma puta de uma bala, que é a prova mais esperada, icônica, que é a prova da eliminação do leilão, molho. Ai, flopou, gente. Flopou. Eu Não, e concordo. todo Não, mundo você fez a falou mesma isso receita agora. também, né? Todo mundo fez Você o falou. aspargo lá e a carnezinha, e é isso, não mudou nada, só tinha um molho diferente. Aquela cebolinha esticadinha, compridinha, né? Em cima de tudo, cruzadinha assim. Batata, dorê. Foi só É. isso. Ah, não, péssimo. E porque tinha muito pouco tempo. Agora que você falou, realmente isso devia ser uma prova de técnica e ir eliminando. Lembra que eles fazem às vezes, por exemplo, agora todo mundo vai fazer um molho, sei lá o quê. Aí o pior, quem fizer primeiro passa, sabe? É isso, porque é molho, cara. Então Ah, é um molho verdade. conhecido. Pronto, aí passa pra próxima. Agora vamos fazer um molho, sei lá, aquele francês lá do Guilherme, que eu não sei o nome. Aí agora é esse molho, todo mundo faz. Pronto, sabe? Ah, não, realmente, foi uma coisa totalmente sem criatividade, sem graça, e a apresentação do. Esqueci o nome dele, do Evaristo, boring. Eu achei confuso, inclusive, o leilão dele. Porque a Ana Paula, sempre que ela fazia o leilão, ela dava o nome da pessoa e quanto tempo ela tinha. E ele Ah, só dava o verdade. nome. Aí chegou uma hora que eu contei na minha cabeça, teve gente que teve menos tempo do que deveria ter, sabe? Mas eu não sei se fui enganado pela edição, o que aconteceu. Então eu achei a apresentação dele assim, bem ruim no leilão. Tentou, né? Denúncias. Pois é, mas eu tô no time da Isa também de que eu não sinto falta da Ana Paula, mas eu senti nessa prova. Eu acho que ela poderia ter estado, mas eu achei também muito sem inspiração. Assim. Eu falei, nossa, vai ser molho? Gente, molho é um negócio que eles sabem fazer. Tem que saber fazer. Tanto que sim, todo mundo foi mal por causa do tempo, mas molho foi feito, né? Eu também acho que a Ana Paula fez falta nessa prova, porque pra mim, gente, leilão e prova do muro são top 2 provas do MasterChef, que tem que ser assim, tem que ser os momentos do MasterChef, tanto no leilão como a prova do muro, como esquecer, né, gente, o Zé Roberto gritando, atrapalhando o povo. Ali, Ah, reality Mas, gold também. assim, vocês não acham que a própria Helena poderia ter feito essa parte, ou o próprio Fogaça? sim. Por que precisava de outra pessoa? Eu acho que eles poderiam Eu ter ido acho que bem. chamaram outra pessoa pela ausência do Jacan, né? E aí
É. Já aproveitaram, né? Eu acho que é também pela falta de gingada em câmera dos jurados. Convenhamos que, né, eu não sei se eles sustentariam isso. Porque, assim, eu gosto da Ana Paula Padrão mesmo nessa prova, porque não tem ninguém que desespere mais os participantes que ela. Seja no leilão ou fora do leilão. Ela no leilão ela se Sim. realizava, eu acho. Ela gritava, ela deixava a gente nervoso pelo tempo do povo que tava assistindo. A gente ficava agoniado junto com ele, né? Parece que a gente tava perdendo tempo junto com os participantes. Então acho que a Ana Paula Padrão tinha isso, esse que. O Evaristo já estava um pouco bonzinho, né? Sabe? Não tava ainda sentindo o clima de que o leilão é grandioso e tem que fazer. Mas o que eu achei dessa prova, assim, porque comparado com a outra que a gente vai falar daqui a pouco, essa daqui foi linda. A gente não sabe, a gente tava reclamando dessa porque não sabe o que tava por vir ainda, né? Mas, viu, eu pensei exatamente a mesma coisa que a Laura pensou. Essa questão da Helena, porque eu acho que ela é ótima, gente. Tudo bem que, né, às vezes, né, né, convenhamos que ela é chefe de cozinha e não apresentadora, mas a minha opinião é que ela vai super bem na câmera. E eu acho que poderia, não sei, né, de repente a mulher falou que não queria, sei lá, né, e chamaram outra pessoa, mas eu tive o mesmo pensamento da Laura, assim, por que não a Eu Helena, não sabe? entendi. O Mas Evaristo não sabe enfim, nada de cozinha pra experimentar os pratos também. Fico meio. é. Os comentários dele, pra mim, foram super vazios. Ele ficou toda hora. Ele parecia que ele tava inseguro de comentar. Eu acho assim: se você tá lá pra comentar, ele fica toda hora assim, não, no meu paladar, não sei se é assim, mas meu querido, você tá aí pra comentar. Foda-se seu paladar. Cara, é o que você acha. Não importa se você é entendido ou não, você tá aí pra comentar. Então, chama uma pessoa entendida, entendeu? Achei que ele Uhum. ficou meio. Eu não achei que ele foi bem em tudo. Nem nisso, É, entendeu? Pra experimentar e toda hora ficar falando assim, não sei, né? Pro meu paladar é uma insegurança. Cara, você não precisa nem concordar com os chefes, você só tá aí de convidado. Ele deveria ter feito isso, já que ele foi convidado, é pra dar opinião. Se a opinião dele é diferente dos chefes, ok, é uma opinião diferente. Então não precisa ser um chefe pra julgar se um prato é gostoso ou não. Porque às vezes a gente pode comer uma coisa que o povo vai dizer tá muito gostoso, mas pra gente dizer, eu não gostei não. Gente, nenhuma comida vai agradar todo mundo, nenhum preparo, ainda mais uma temporada amadores. Mas falando da prova em si, uma coisa que eu acho que mais fez sentido pra mim nessa prova foi um comentário da Tainã, porque daqui a pouco a gente vai falar dela também. É que ela falou que fez sentido, que foi assim, que na hora do mercado ela fez, vou fazer um mercado consciente, visto que o tempo que eu tenho não é muito. É uma coisa que é muito de leilão, né? Já que eles rifam seu tempo, tem gente que quer dar um passo maior que a perna e acaba fazendo tudo, tipo o Rodrigo, que não entregou tanto molho na prova do molho. Tá vendo? A prova foi simples e teve gente que ainda pecou no molho. E ele foi um desses que faltou entregar molho. Teve gente que tentou fazer coisas mais além. É tudo assim. Quando, por exemplo, o Guilherme pega um prato que ele sabe fazer em casa, mas em casa ele tem todo o tempo do mundo. Né? No MasterChef ele não tem todo o tempo do mundo. Ou é 1 hora e meia, ou é 1 hora, ou pior ainda, você leiloou quase metade do seu tempo. Então acho que no leilão em si, o maior inimigo dos participantes é o tempo. É você ter consciência do que você sabe fazer, da sua limitação e de se vai conseguir entregar aquilo. Porque pode acabar entregando nada. Mais um gancho para daqui a pouco. Mas tava aí de resultado, a gente teve o Felipe B e a Tainã como alto desempenho e a Glória como vencedora, conquistando seu segundo PIN. Eu acho que todo mundo gostou disso, menos o Jacan. Deve ter ficado pé da vida de casa da França, sabendo que a Glória ganhou um PIN quando ele tava. A chance de a Glória ganhar PIN é agora. Porque quando o Jacan voltar, vai saber se ele vai dizer, vou eliminar você porque já tá ganhando mais. Mas aí, acharam os resultados condizentes? Gostaram? eu achei, sim. Eu achei, pelo que eles falaram, não É. parecia nada muito errado também, sabe, de ninguém. Todo mundo errou uma coisinha ou outra, a maioria fez o mesmo prato, o mesmo acompanhamento. Então, assim, a Glória saiu um pouco, né, do óbvio ali, então ela acabou se destacando mais, né, que ela foi um pouco pro lado mais dela, né, puxou do asiático ali. Então, achei merecido, sim, né, ela teve ali os elogios, ela, o Felipe e a Tainá. Então, foi ok, assim. Parecia, a gente não aquela coisa, a gente não come, mas foi condizente com o que parecia pelas críticas, porque isso é um problema, às vezes não é, a gente vai falar disso depois. Mas assim, com as críticas foi condizente. Não achei que nenhum prato que eu olhei e falava assim, nossa, isso está lindíssimo. Maravilhoso, porque era um filé mignon com molho muito sem graça. Então, né, tem esse problema, mas né, pro que era. Ai, gente, eu acho, olha só, eu entendo a ideia do leilão, de tempo e tal. Eu acho que é legal por causa da questão do tempo curto e etc. Mas as pessoas também têm que pensar. Elas parecem que quando tá lá não pensa, cara. Tem gente que não pensa. Eu fico assim, porra, você é burro? Porque não é possível que tá. Chega lá, é 18, porra! 18 minutos, vai fazer o quê? Se ajuda, gente.
18 minutos. Vai abrir uma pipoca de micro-ondas, botar no micro-ondas e entregar. Tá aqui, Não, meu molho a de pessoa pipoca. tem que pensar na estratégia dela, cara. O tipo de molho que ela tá vendo, o povo sai só desesperado lá, porque não quer ficar por último e tal. A Glória, ela foi. Eu acho que às vezes as pessoas no começo até vão melhor, porque no final começa todo mundo a se desesperar. A Glória conseguiu um que não é fácil de fazer o de foie gras, não é. Só que ela foi e tal, e ela pensou no tempo que ela precisava pra fazer mesmo, e ela fez. Mas tem gente que parecia que não tava pensando nisso. O molho precisa de redução, de várias coisas. Cara, cadê a sua inteligência? Vocês lembram aquele cara do Profissionais, o Moisés, que não tinha entendido o negócio das contas do Aham, tempo do lembro. leilão? E ele ficou com pouquíssimo tempo. Ah, não sei, lembrei agora já. Não, a própria Jusileia, que teve um tempo mínimo pra fazer o peixe dela e ganhou a prova do leilão. No ano, na 10ª Não, é temporada. impossível fazer as coisas em pouco tempo. Tipo, o da Glória foi 26 minutos. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é que as pessoas elas têm que pensar bem quando elas estão fazendo leilão. Elas parece que o povo não pensa. Talvez seja porque a Ana Paula falava o tempo, igual o Tonho falou, que você vai ter. E o Evaristo não estava falando. Eu acho que teve gente ali que se perdeu, porque não é possível. Entendeu? É a Pode única ser também. explicação que eu Mas, tenho. ó, eu também acho que deve ser foda, né? Você tá naquela pressão ali, ainda fazer. Gente, eu não sou de exatas, eu ia ficar perdidinha. Com toda certeza ia ter um Moisés da vida que ia errar o cálculo e ia fazer o negócio errado. Às vezes, Tonho, Ana Paula era boa de matemática e Evaristo não é. Vai ver isso. Vai ver, eles não conseguiram falar na gravação e falaram depois por cima, né? Gravaram o áudio depois, foi pro estúdio gravar, pra acontecer isso, pra não ficar em branco pra gente. Eu concordo que a Shaisa falou que a Helena podia ter cumprido esse papel. Eu acho que a Helena cumpre bem o papel de apresentadora do programa, ainda que ela não seja uma apresentadora. Você vê que tudo que tem que ser dito, assim, para eles fazerem, tá? As maiores instruções são ela que dá, né? Porque não tem como o Fogaça, aquele carisma de uma porta, e já que ninguém entende falar, então sobra para ela e acho que ela faz muito bem isso. Então, assim, faltou, acho que, dar esse protagonismo para ela ali, teria sido bom. Vou deixar uma polêmica no ar e uma rinha no ar e vou passar pro próximo tópico. Sabe quem seria uma boa pessoa apresentando esse leilão? Renata Vonzeto, jurada do chefe de alto nível, porque ela é maravilhosa. Ela é Ela ótima. seria ótima. Eu Assim, adoro todos ela. os jurados do chefe de alto nível seriam ótimos nesse leilão, porque querendo ou não, gente, eu vou rivalizar os jurados aqui. Os do chefe de alto nível estão sabendo se comportar diante da câmera, né? Estão entregando Aham. Nossa, os desenvoltura. três são muito bons, realmente. E ela é muito boa. Ela sabe falar com as pessoas ali, sabe conversar. E tem gente no Masterchef há 12 anos e não tá conseguindo ler um TP direito, né? Fica aqui a crítica construtiva, né? Pra Fogaça, porque já canta, Outra coisa que eu tá atestada gosto ali. aí eu vou comparar de novo com o chefe de alto nível, é que quando é diferente a dinâmica, né? Mas quando eles conversam com o participante para falar o que eles vão fazer, eu não sinto que eles atrapalhem o participante como eu sinto no MasterChef. Quando o Fogaça está indo falar com as pessoas sobre o que elas vão fazer, eu sinto que ele atrapalha a pessoa, sabe? A função do jurado do Masterchef é plantar a dúvida no participante. Se lembra, Paola? Tem certeza disso? Eu já ficaria tão completamente achando que eu tô fazendo o errado, se ela falasse isso pra mim. Uhum. Né? Mas olha, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para os amigos que curtam reality shows. Aí na sexta, já vou logo avisando, né, amanhã, né, que o episódio vai ser na quinta, analisaremos as músicas dos participantes da segunda temporada de Estrela da Casa. Tem um spoiler, Tonho amou tudinho, para não dizer o contrário, né, Tonho? Já que o Tonho vai Nossa estar, Senhora. os comentários do Tonho vão estar a mais. E pra quem curte reality show musical e quer reality show musical bom de verdade, na sexta da semana passada, o episódio 439, nós falamos do Montando a Banda, reality show da Netflix, então vá lá ouvir que tá bem legal. E quero fazer um agradecimento especial aqui ao Gabriel, que é o @psbriel, que já veio aqui comentar o Masked Singer comigo, com a Laura e com o Tonho, que a capa que vocês estão vendo do Povo no Mezanino, que é praticamente uma obra de arte que aconteceu ontem, foi graças a ele, porque a foto era retangular. Eu fiz, nossa, gente, se tivesse um enquadramento melhor, dava pra botar na capa do podcast. Ele foi lá e fez. Então, muito obrigado, Gabriel, por ter feito esse momento vir como capa. Agora, vamos voltar ao programa, porque daqui pra frente é edição de colecionador do MasterChef. Porque agora, gente, a gente vai ter muito o que falar, muita análise pra fazer e muito o que criticar da comida. Porque se tava achando, se Laura falou que o empratamento tava feio,
na primeira prova, é porque a comida em si é feia na segunda prova. Antes disso, a Glória teve que salvar alguém que ficou no médio desempenho e escolheu a Fernanda. Algumas pessoas falaram, por que não salvou a Daniela? Eu digo, gente, semana passada, a Daniela pôde escolher a primeira pessoa para escolher com quem seria seu adversário. Ela não escolheu a Glória. Eu acho que se tivesse escolhido, talvez a Glória tivesse retribuído, né? Mas eu achei interessante que a Glória falou que foi pela análise que ela achou que o prato da Fernanda estava bom. Então, o que Glória Eu falou, eu vou queria aceitar. só falar uma coisa sobre a Glória escolher a Fernanda, é que toda semana eu me surpreendo que a Fernanda está no programa. Eu nunca Ela lembro quase dela. não aparece. Cara, eu Como nunca lembro pode? dela. Aí eu vejo ela e fico, caraca, Fernanda. Real. Top 9, né? Isso é um fato curioso, que já a gente vai falar dos confessionários também. Tem gente que tem muito confessionário, mas tem a sensação de que não tá no programa. Curioso, não é isso? É, daqui a pouco vocês vão ver quando eu falar os números gerais da temporada. Gente, e a Fernanda cozinha bem, né? Eu não tô lembrando nada de, É, assim, nada monstruoso que ela tenha feito, sabe assim? Sei lá, pois um é. sorvete que não ficou durinho, sei lá, cozinha bem. Eu acho que falta tempo de tela mesmo. E às vezes que ela aparece, acho que ela é boa ali com a tela, sabe? Daí ela deve ser mais quietinha. Ou será que é culpa da edição, hein? Fica É aí o culpa questionamento. da edição também, porque assim, ela não consegue ser boa o suficiente pra ganhar um PIN, mas consegue ficar no alto desempenho, ou seja, não tem chance de ganhar PIN na prova da eliminação, ou na prova da eliminação ela é boa o suficiente pra ser salva ou ficar no alto desempenho, mas não ficar nem ganhar o PIN e nem ficar em risco pra gente saber quem é ela um pouco, sabe? Então ela fica muito no meio de todas as provas, e a gente acaba não conhecendo muito dela, porque coitada quando aparece, né, é sempre um trocadilho de futebol. Aí, uma hora, cansa até o ouvido da pobre. Mas vamos falar da prova da eliminação, que os participantes tiveram 1 hora e 30 minutos para prepararem umas piques, uma gelatina salgada, que dessa vez não me deu vontade de comer, ao contrário das outras provas de MasterChef, que eu termino o podcast até com fome de novo. Mas vamos começando por partes. E aí, Isa, gostou dessa prova? Achou feia também? Com certeza, achei feia também. Ai, gente. Puxa vida, viu? Não foi. Ó, o dia de hoje não foi legal, né? Ai, gente, muito feio, pelo amor de Deus. Até o cuscuz paulista é mais bonito, cara. Fiquei horrorizada na hora que vi aquela gelatina com aquele peixe no meio. Gente, aquela rodela de cebola. O negócio todo molengo e aquelas rodelas de cebola dentro. Ai, não vai dar. Não vai dar dessa vez. Não, e o pior é que é uma comida gelada também. Sabe, você vai comer Nossa, ali é. a coisa que já é uma gelatina e gelada e salgada, assim. Ai, não, Deus me livre de comer aquilo. Assim, é ruim, né? Você falar mal de comida, né? Tem essa conotação errada, mas pra que alguém inventou isso? Sabe? Tudo bem que eles até explicaram, né, que antes eles comiam assim para conservar a comida, mas hoje a gente tem geladeira, né? Hoje a gente tem freezer, tem como conservar de outras maneiras. Não precisa mais fazer uma coisa dessa, não, porque era óbvio que nada ali ficou gostoso, gente. Era tudo esquisito, gelado, peixe ali, que você cozinha depois fica gelado, aí, não, Sabe o credo. que é curioso? Que a gente sempre comenta aqui no podcast, como até a Laura falou, assim, a gente não come, a gente só olha. Incrível que o único critério que a gente tem para avaliar os pratos do MasterChef não usaram em conta porque é feio. A gente não pôde julgar o prato É, porque a gente, tipo, cara, porque eu até falei ontem no Twitter, assim, gente, não tem como, o máximo que pode fazer é alguém botar uma junção de cores bonita, tipo assim, o prato do Rodrigo. Ele conseguiu botar as cores de um jeito que as cores estavam bonitas, mas o prato tava feio do mesmo jeito ainda, né? Tipo, o que ele usou, deixou as cores que ele escolheu foi cores bonitas. Eu digo, gente, tá vendo? Eu tive que apelar pra cor de ingrediente, porque eu não conseguia achar o prato bonito em si. E o povo não falar em tratamento, mas empatar o quê, gente? Como é uma coisa aí que tá e não aconteceu, porque pra mim não foi uma boa prova, porque o máximo pra mim desse episódio que aconteceu é o que a gente vai falar daqui a pouco, porque se tratando de prova, juntando as duas não dá uma. Realmente, ontem o MasterChef não tava com muita coragem de entregar provas mais elaboradas pra gente. Sabe quando você tem uma comida que, quando você vê o MasterChef, você não tá afim de comer nada? Uma das poucas vezes que isso acontece. Não fiquei com vontade de comer nada da primeira prova, não fiquei com vontade de comer nada da segunda. Achei uma coisa horrorosa, tenebrosa. Me perdoe. Imagina a textura disso, gente. Ah, gente, pra gente chegar a elogiar cuscuz paulista aqui, é porque a coisa tava séria. E eu não elogiei ainda, né, gente? Porque se botarem as Eu picas sei. cuscuz paulista na minha frente e dizer assim, Ah, tem um revólver, eu mesmo puxo o gatilho, né? Porque não dá. Mas o prato de ontem é sério, gente, porque assim, eu acho que o que mais me fascina no MasterChef, às vezes, é o empratamento, é coisa bonita, sabe? Dá gosto de ver coisa bonita na comida, no empratamento. Eu acho que o Ice Pick, não sei se tinha uma fórmula melhor dele ficar mais bonito, mas
Eu acho que não tinha pra embelezar um prato, né? Assim, pratos feios. E ainda tem participante que se viu sopa de speak. Aí complica mais ainda a situação do que tá acontecendo. Mas vamos falar logo do resultado, porque agora que a gente entra também nos caminhos que mais vai render mais. Ele teve a Tereza como alto desempenho e o Rodrigo como vencedor da prova, conquistando seu segundo pin. Foi a semana dos 2 pins aí. Sendo que antes a gente teve a eliminação do Felipe M, né? Que ele não teve foi nem avaliado e ele não entregou o prato. E mesmo assim, a gente teve uma eliminação com a Daniela e a Sofia no baixo desempenho e a Sofia sendo eliminada, resultando no que eu posso dizer que, se tratando de reality show, na minha timeline foi a noite mais movimentada e animada de acompanhar o MasterChef e um reality show esse ano no Brasil, porque simplesmente o Twitter eu não estava conseguindo dar conta do que eu estava lendo na timeline, porque era muita gente falando e muita gente comentando o que estava acontecendo, então foi muito movimentado. Então vamos começar aí. Vamos começar com a desclassificação do Felipe M. Eu quero começar com a Laura, porque eu já dei eu acho que nós 4 que estamos aqui, ela conseguiu sentir pena do momento, não foi, Laura? Ok, cara. Ele tava tão deprimente. Cara, primeiro que os comentários dele, ele tava numa depressão, tava um look meio emo, combinou com a depressão, ele tava muito pra baixo, ele não é normalmente assim nos comentários. Então eu pensei, não deu bom. Só que eu acho que eu não imaginaria que o não deu bom seria nesse nível de não deu bom. Tem poucas pessoas que são desclassificadas no MasterChef, né? Bem poucas. E é triste, assim, uma pessoa não entregar o negócio, né? Assim, eu sinto tristeza. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo porque acabou sendo, no momento, até meio engraçado, assim, pro público, porque ele não é um participante que é dos mais queridos e tinha toda a rivalidade, estava sendo alimentado, então acho que acabou sendo, assim... Eu entendo as ironias das coisas, mesmo eu tendo um pouco de pena, porque é muito ruim, você não pode nem abraçar ninguém, nem tem um momento, né? Aí eu fiquei, acho meio triste. Mas eu queria também entender como que o dele ficou tão líquido, sendo que todo mundo conseguiu deixar mais ou menos firme. Tipo, foi falta de pó? Pelo que eu vi, ele cozinhou a gelatina dele. Ele colocou a gelatina fria no caldo dele lá e colocou no fogo. Sendo que não é pra você fazer isso, é pra você colocar a gelatina na água quente. Você não pode esquentar ela. Então deve ter fervido ali, ou então ele colocou na proporção certa e deu errado, né? Ele quebrou a gelatina, entendeu? A molécula que gruda, ela foi quebrada, então não teve o fator gelatinoso, entendeu? Eu acho que foi isso Ah, também. Meu melhor chute é esse, que a temperatura foi aí muito virou alta, e água. aí isso, e Virou aí uma quebrou, sopa. entendeu? Exatamente. Hum. Também achei um pouco triste, sim, gente. Nossa, a hora que a Helena falou assim, você vai ter que sair da cozinha agora. E, nossa, baixou uma nuvem preta, assim, sabe? Porque quando a pessoa é eliminada, tem aquele momento ali, né, de despedida e tudo. E aí o menino só saiu, assim. E vamos ser sinceros também, gente, ele era um personagem importante do programa, sabe? Assim, falando agora da questão ali de casting, né? Trazia comentários legais também, sabe? É, acho que vai fazer falta. Eu não fiquei com pena, não. Eu achava ele chato. Eu acho que ele passava do ponto, às vezes, em algumas coisas que ele falava. Assim, eu concordo que ele era um participante importante para a temporada. Concordo, acho que sim. Foi um participante importante para engajar a temporada, inclusive pelas coisas que ele fez fora, né, da temporada ali, que a gente comentou no episódio lá da repescagem. Mas nem todo participante importante tem que durar até o fim. Sabe? Eu acho que ele durou Verdade. bastante até. Ele não era tão bom assim como ele achava que era, né? Como ele se dizia ser também. Como ele dizia também que o grupinho dele era, né? Bom demais, enfim, era meio. Eles se achavam muito, né? Então, assim, eu acho que ele saiu no tempo certo, assim, ele entregou o que. Ele entregou ali o entretenimento dele, né? Foi um entretenimento mais que saiu pela culatra do que ele queria, talvez, porque ele não saiu adorado, né, com torcida, talvez, né, mas entregou ali o que a gente queria ver, né, a gente conseguiu engajar com ele, seja pro lado bom ou pro lado ruim, mas eu não fiquei com pena não, porque ele já estava chato, e isso dele sempre se achar o melhor,
eu acho meio babaca, assim, sabe? Tanto que ele que deu o polvo lá pra Teresa e falou o tempo do polvo, e a Teresa saiu pelo tempo do polvo. Ele ajudou o cowboy na prova de Verdade. eliminação, e o cowboy saiu pela receita dele também. Então, assim, é, essa coisa dele de se achar melhor e achar que ele sabe muito, ele acabou se ferrando. Então, eu achei meio que um karmazinho, vou dizer. Tanto que ele torce mal assim para os outros e voltou, mas ele se achando muito bom. Então, ele teve um ciclo completo para mim na temporada, sabe? Não que eu acho que uma pessoa, ele é bom, ele é ruim, do mal. Não, não tô falando nada disso assim, não. Não é um karma disso que eu digo. É só que ele teve o ciclo do reality completo. Ele ajudava as pessoas, mas as pessoas saíam. Aí acabou que ele saiu por um erro técnico também, sabe? Então acho que teve o ciclo completo dentro do reality show. Foi interessante de se assistir, mas eu particularmente prefiro não assistir novamente ele numa revanche. Esse seu comentário eu gostei. Eu concordo, mesmo que eu tenha tido pena. Desculpa, eu sou uma pessoa empática. Perdão. Mas eu entendo esse lado, assim. Eu acho que pensando, como eu falei, como pensando assim, num reality também foi um bom momento, né? E como você falou, quando você falou esse negócio de que ele ajudava muito e acabou, né? É Uhum. realmente algo a Pô, se eliminou pensar. 2 com a ajuda dele, cara. Olha, infelizmente, aquela frase que eu sempre falo aqui é verdade, gente. O seu sofrimento é o nosso entretenimento. Infelizmente. Para o participante, infelizmente, para o participante e para a temporada, né? A nota no banco de séries do Masterchef tá acima de 9. Fazia tempo que eu não vi uma nota assim aparecendo por lá pro Masterchef. Ainda mais com o Masterchef com uma audiência tão baixa nessa era aqui, né? Que ficou mais de YouTube e na HBO Max, que ele tá lá também naquela plataforma, sempre no top 3 e etc. Eu acho justo a desclassificação, né? Porque, como a Laura falou, o Tom também disse que é raro a gente ver, né, desclassificação no MasterChef, raramente a gente vê uma pessoa não entregando no MasterChef, tanto que o MasterChef quis engajar bastante nisso. Os participantes não podem reclamar do público quando o programa também começou desde a semana passada, com o vídeo da Helena do Fogaça falando que o episódio tem uma desclassificação, ou seja, todo o enredo foi se criando, né, foi se criando esse clima terrível pro participante, incrível pro público, e eles não podem falar nada. E a desclassificação é justa, porque é aquela premissa. Supostamente há relatos de que ao longo dos anos o Masterchef gosta às vezes de esticar o tempo para um participante entregar seu prato, né? O tempo quando acaba ali, talvez não tenha acabado de verdade, né? Então assim, supostamente algumas pessoas, alguns favoritos do público ao longo dos anos tiveram um tempinho a mais para entregar o prato e botar ali na bancada para já avaliar. Sendo que o do Felipe M não tinha nem como fazer isso, né? Porque eles tinham que deixar a gelatina por 1 hora no freezer e depois de tirar 1 hora só tinham 5 minutos para entregar. Não tinha como ele fazer toda uma gelatina nova, todo um prato daquele de novo. Então, assim, eu acho que não tem nem como dar desculpa dizer, não, toma aí mais 10 minutinhos, faz teu prato e entrega. Não tinha mais como fazer isso pra ele. Mas, Porque realmente Rich, não foi entregue. eu queria fazer uma crítica que, apesar de eu ter gostado, eu, eu não sei se eu concordo necessariamente com a classificação dele. Porque a gente já viu várias vezes no MasterChef as pessoas entregando pratos diferentes do que eram para ser feito, sabe? Com, sei lá, que não deu certo, sabe? Um prato que não deu Aham. certo e ainda assim sendo avaliado. E ele nem foi avaliado. Se É você porque falar, ele não não firmou tinha a gelatina, prato. tchau. É porque não tinha Não, prato pra mas ser se ele entregue. servisse a sopa ali, era Mas o assim, eu cumprimento acho, deles, eu sabe? entendo o sonho. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, tem um sorvete e aí tem, e se Que não vira teve água. sorvete, eles experimentam. Sim, exato. Aí, Felipe, eu não falo só mal, eu defendo também. E eu É. vou entrar no caminho agora que eu vou discordar um pouco do programa, porque a gente agora vai falar da eliminação da Sofia, e eu quero começar falando, porque assim, nossa, os roteiristas de reality show desse ano nem imaginariam que a gente estaria no MasterChef acontecendo isso, porque as duas pessoas que potencialmente são as duas pessoas mais rejeitadas desta temporada foram eliminadas no mesmo dia, e ainda com direito ao confessionário do Felipe falando que ele e a Sofia estudaram o mesmo prato, fizeram o mesmo prato, saíram no mesmo dia, sabe? Assim, é uma coisa que a gente nunca vê em reality show. Em 1 milhão que acontece esse alinhamento de coisas. Mas o que eu acho curioso é que a desclassificação do Felipe, pra mim, devia ter acontecido depois que a Helena tivesse chamado todos os pratos, sabe? A Helena Fogaça tivesse chamado todos os pratos, avaliado todos os pratos, aí por último chamaria o Felipe e falaria: como você não entregou não sei o que, você está desclassificado, e pronto, essa é a eliminação da semana. Por quê? Eu
não posso afirmar, né, porque eu não tenho certeza de nada, mas eu acho que teria grandes chances disso acontecer se não fosse a Sofia para ser eliminada. E olha que ele já criticou a Sofia aqui várias vezes, mas eu acho que se fosse, gente, se fosse uma Daniela com 3 pins, se fosse uma Glória com uma participante marcante, se fosse um Guilherme, nunca eles teriam eliminado 2 pessoas nesse episódio. Eles teriam feito isso, de avaliar todo mundo, deixar o Felipe pro final, eliminar o Felipe. Mas como era a Sofia, que já era uma rivalidade, tinha a oportunidade de ter a Daniela contra ela, né? O desfecho das duas, que até falou no começo do podcast, o destino das duas vai ser ou se enfrentarem numa final, ou uma eliminar a outra, e foi isso que aconteceu. Ficou as duas entre a eliminação e a Sofia foi eliminada, mas eu acho que estava merecido, que até o momento maravilhoso da Sofia, ela falando que é praticamente comemorando o prato do Felipe não tá bom. Foi Ai, muito foi bom muito aquilo. engraçado. Ficou eu e a Laura rindo a noite toda no chat da gente, né, sobre isso. Porque ela falando que não era o dela, mas quando ela fala, que ela faz, quando a Helena fala que mesmo assim vai ter eliminação, é porque eu acho que realmente deveria não ter tido a eliminação da Sofia. Eles ter mantido o top 10 normal pra semana que vem, e talvez ele nasce 2 na semana que vem, etc. Mas eu acho que faltou esse trato. Agora, da Sofia como participante, foi uma participante extremamente importante. Se você torce pra Daniela hoje em dia, 90% é por causa da Sofia, né? Então, mas é a verdade, né? Que foi o que aconteceu. Mas pra mim, eu acho que é eliminação justa, né? Porque o prato ela serviu sopa. Ela conseguiu fazer o prato ficar mais feio do que ele já é, né? Pontos pra Sofia por causa disso. Mas é isso, eu achei injusto, porque se fosse outro participante, tenho certeza que a história teria sido outra. Eu não sei se eu achei injusto, não, porque eu acho que isso vai ser descontado lá no final, porque eu achava muito ruim, chega lá na semifinal e vai de 5-2, sabe? Igual foi ano passado. Eu achava isso ruim. Então eu prefiro que tire 2 agora do que na semifinal tirar 3, sabe? Então, não sei se eu critico tanto essa eliminação dessa forma, mas eu concordo, né, com você, que você falou que achou engraçado a Sofia comemorando que o Felipe foi eliminado, né, foi desclassificado. Aí logo depois a Helena fala que vão eliminar mais um e ela fica com uma cara de puta que pariu, ferrou, eu Muito vou, engraçado. vou sair, sabe? Eu tô arriscada a sair. Então eu achei que ela também entregou ali um bom momento e concordo, a Sofia, ela foi importante na temporada? Foi. Eu acho que o Felipe era mais importante que ela, mas ela protagonizou ali momentos de raiva, né, e revolta do público, né, que por também ser esse mesmo perfil de pessoa mais nariz em pé e tal, eu inclusive achei meio besta, né, ela e o Felipe falam, a gente vai fazer uma esfera de não sei o quê, aí ele fala, porque a gente estudou junto, blá, e deu errado nos dois, né, então assim, é isso, eles sempre se colocavam como o grupinho melhor. Até a Leonela fala, né, que agora eles que se isolavam de todo mundo, quero ver como é que vai ficar. E, enfim, né, se colocavam como melhor e é isso, saiu, né? Acontece, gente. Às vezes as pessoas saem e vai fazer o quê, né? Tenta na revanche aí de volta. Eu acho que ela foi importante, mas ela protagonizou os momentos bem chatinhos, assim, também. Eu acho que ela era mais irritante do que importante, assim, para temporada, né? Aquela coisa com a Flávia lá no início, eu achei bem chato, assim, sabe? Não achei entretenimento, então. Coisa com a Flávia? O que aconteceu com a Flávia? Ela Nossa, parece caiu que eu com não a lembro disso. dupla com a Flávia, Elas fizeram a dupla, lembra? Aí ela nem quis que ela abraçar, depois sobrou, assim. pegou. Ah, lembrei. Ah, lembrei. As Nossa, já pessoas tinha pegou esquecido. muito mal aqui fora quando É, viu. Uhum. é verdade. Eu acho que isso que o Tony falou tem um quesinho de Mean Girl, assim, não tem, na Sofia, gente? Sim. Uns olhares assim pra cima, uns rolling eyes, assim, né? Que eu acho que isso não pegou bem pro público. E não quer dizer que ela não tenha talento e nem nada, né? Não é isso, mas não funcionou pra televisão ali num lugar que as pessoas esperam simpatia, né? É, então, assim, porque os participantes que as pessoas torcem são aqueles participantes que você se identifica, né? Então, assim, ou sempre os underdogs. Então, assim, a gente já falou isso outras vezes, né? Principalmente naquele episódio que vocês estavam. Vocês trouxeram o jurídico inteiro aí, que eu não consegui participar, infelizmente. Quando eles se colocam como um grupo é, que massacra outras pessoas, né? Como eles vivem apontando os dedos e falando da Daniela sem dar os devidos motivos, né? Que a gente já falou sobre tudo isso. Então, é natural que as pessoas vão criar
aquele rancinho, assim. E aí, essa dupla eliminação, por mais que sejam personagens importantes, foi adorada pelo público, né? Simples assim. Então, é, é foda, viu? É, indiscutivelmente, gente, os pratos estavam inferiores. Então, assim, o Felipe não entregou, mas o Rich já falou que tem, né? Enfim, né? Controvérsias, né? Supostamente aí. E o prato da Sofia estava, né? Também não estava com uma boa textura. Então, foram justas, sim, a eliminação, mas é aquele caso, né? Foi um grupinho que foi ficando isolado, e eu acho que aquele comentário da Leonela que terminou o episódio, gente, rainha, né? Leonela, rainha, o resto nadinha, né? Foi o comentário pra encerrar o episódio, né? A diva comenta pouco, mas quando comenta, né, ela dá A cada gente é canetada. muito jurídico, Leonela, né? Muito, Doutora Leonela gente, comentarista, né? A gente não tava com falando dela certeza. hoje, tá vendo? Ele tava ficando com abstinência. 40 minutos de podcast, a gente nem falando da Leonela ainda, mas ela Sim, deu as canetadas assim, de tudo, porque, gente, o que foi aquele final da Tainã inconformada que a Daniela não é eliminada, gente. Ela não Ah, vai ser eliminada, ridículo. né? Ridículo. Parece uma criança pirracenta, cara. Ai, Daniela não sai. A gente aqui no podcast já defendeu bastante a Tainã no começo, a Isa tá de prova, né, Isa? A gente defendeu muito a Tainã sim. aqui, viu o potencial nela, mas tem momentos que a gente fala, amiga, não tem como te defender, não tem como ocupar a edição, tá lá filmado, você falando do mezanino e esperneando. Eu acho que, como eu falei, eu sou contra hates, das pessoas irem, qualquer tipo de hate, as pessoas irem xingar, ameaçar na rede social do participante, ok, mas os participantes têm que entender que é direito do público dizer se não gosta de alguém, eu não gosto de fulano. Eu não torço para Beltrano. Uhum. Achei a atitude de fulano chata. Isso o público pode falar, porque se você não quer que o público nenhum fale isso, nunca entre num reality show. Né? Então a atitude é, porque a Daniela não sai, a Daniela não sai. Tá, ela tem que cozinhar ruim para não sair. Né? Então não foi o caso. Tinha como a Daniela ser eliminada pro prato da Sofia? Não tinha, gente. O prato da Sofia estava claramente prato para ser eliminado. Né? E a Daniela Mas. tem enredo também, né? Eles vão É. eliminar uma pessoa que tem enredo pra uma pessoa que não tem. Mas, polêmica. Eu achei estranho os comentários pra Daniela e ela tá nos piores depois. Quando eles fizeram os comentários pra ela, eu achei que ela tava safe. Eu acho que foi só pra eliminar a Sofia mesmo. Pra colocar uma do lado da outra, pra ter o plot. Eu também tive essa impressão, Lara. A hora que ela ficou foi ficando assim, eu falei, mas ué, acho que não foi isso que eu entendi. Eu achei que eu tivesse, como eu tava cuidando da minha filha ao mesmo tempo, né? Eu achei que eu tivesse perdido alguma coisa, mas foi exatamente a sensação que eu tive. E digo mais. Se não fosse a Daniela ali, eu acho que o baixo desempenho, quando a gente pega pra pensar que o outro médio desempenho foi Leonela e Guilherme, eu acho que o Guilherme teve mais críticas. Será que os jurados botariam o Guilherme entre com um desempenho fraco desse? Porque até o momento a gente viu que o Guilherme tinha investimento de winner, né? Porque aqui fora o público não tá recebendo o Guilherme como favoritismo que os jurados estão botando lá dentro, né? Ele falando, né, que o sonho dele era trabalhar com aquele chefe, né, que foi convidado e tal. Aí eu lembrei, né, que eu vi esses dias um post no Twitter viralizando de uma pessoa que foi no restaurante desse chefe e pagou, sei lá, R$ 1.000 no menu e odiou tudo, saiu e foi no McDonald's, sabe? Porque é umas comidas muito experimental, assim, umas coisas polêmica. que não é para todo Mas, paladar, assim, sabe? Então... Então, Se ele estava convidado pro Aspic, eu imaginei que não é para todo paladar. Exato, sabe? Então, assim, ele faz uma coisa mais diferente, aí uma pessoa reclamou que a comida vinha muito pouquinho nos pratos, era um menu completo, assim, sei lá, né? E era tudo meio esquisito, assim. Então, a pessoa não gostou e foi no McDonald's depois. Eu achei engraçado, porque eu lembrei, assim, quando falou no restaurante, eu lembrei. Aí eu falei, ok, tudo bem, tem gosto pra tudo, né, gente? Aí fazer o quê? Mas é uma opinião popular aí que uma pessoa. Eu não sei, não comi lá, não. Eu com R$ 1.000 não comeria um aspic. Não sei se eu tivesse dinheiro pra pagar de Não, conta de não sei restaurante, né? se ele serve as piques, mas são aquelas coisas de cozinha molecular, aquelas coisas assim mais diferentes, né? Experimental, mas também, gente, R$ 1.000 para uma comida eu teria um pouco de dó de pagar, então não sei se eu Eu ia falar experimentaria, isso, não. gente. Nossa. Você tem que pensar, uma pessoa que tá pagando R$ 1.000 numa comida, ela deve estar ganhando muito o suficiente. Então, assim, está em outro patamar de vida. Exato, né? sabe? Não é da minha classe social isso. Não é da minha classe social. Não, foi como eu disse, com R$ 1.000 eu queria que a pessoa servisse a comida na minha boca. Porque é esse preço que eu quero por R$ 1.000, gente, pelo amor de Deus. Mas olha, eu vou trazer uma observação que eu fiz aqui no Twitter ontem. Mais uma polêmica ou não? Eu botei assim, porque, gente, a gente sabe que tá engajando
Fala mal de Sofia, fala mal de Tainã, fala mal de Felipe. A gente aqui fala mal quando o participante merece, né? A gente elogia quando o participante merece. A gente paga caro, às vezes, pra elogiar participantes que estão rejeitados aqui nesse podcast, né? Mas eu comentei que tem participante dessa temporada que tá super soltinho nas redes sociais e, na minha humilde e sincera opinião, parece que tá surfando nesse engajamento, nesse hate que o grupo da Sofia vem recebendo. Ok, que ambos merecem umas críticas por algumas atitudes que tiveram no programa, que a gente viu, né? Mas nada de ir pro lado criminoso, todo mundo na paz e amor. Mas no programa, esse participante é bem apagadinho e algumas pessoas só começaram a falar mais dessa pessoa por conta dos spoilers. Sabia que essa pessoa tinha um papel importante na temporada, em algum momento, e estão falando isso. Algumas pessoas repescaram minha referência porque eu tava falando mesmo da Tereza, né? Tô dando nomes boas aqui no podcast, chamando da Tereza. Por que eu falei isso? Porque eu acho que o público exalta tanto quando fala, você é isso, e mais uma vez eu bato naquela tecla. Vocês têm uma participante que tá falando o que fala lá dentro, falando aqui fora, e eu não vejo esse engajamento todo para ela. Porque aqui agora eu vou entrar no meu modo jurídico, doutora Leonela, comentarista. Né? Porque eu gosto de participante assim. Ela tá falando lá dentro o que tá falando aqui fora. E por que não ter esse engajamento todo? Cadê a diva desde o começo? Muita torcida a Tereza teve, o Tonho cantou essa bola pra gente aqui no episódio da repescagem, cantou isso no grupo da gente no WhatsApp, que a torcida ela apareceu mais quando viram que o spoiler era ela que tava voltando da repescagem. Foi exatamente. Eu não tiro o direito da Tereza só postar em direto, ela pode postar em direto pra quem ela quiser. Eu só tô comentando que oscila, né? Porque quem tá acostumado a comentar reality show e a ver reality show, com os participantes, às vezes tem a mesma atitude, né? Tipo, a pessoa é chata lá no programa, é chata aqui fora. A pessoa é legal lá dentro, é legal aqui fora. Ao menos que aconteça uma coisa muito discrepante, a nível de bastidores, pra falar, a pessoa nos bastidores era tão chata e vocês não sabiam disso. Eu digo, sim, a gente não tem câmera filmando os bastidores pra gente saber se a pessoa é chata. E eu não teria esse direito ainda mais de ela reclamar, porque, né? O Felipe M deu um povo pra ela, como ela supostamente sendo aliada dele. Ela mesma falou isso na entrevista com o Raul. Falou que o Lucas, né, falou assim que gostou da Tereza voltando, porque a Tereza é do grupinho deles. Aí a gente fica pensando, era do grupinho, ela é aliada, recebeu um povo, era aliada, e agora ela fica soltando indireta. Eu fico, o que aconteceu nesse meio tempo? É uma história mal contada também pra gente, né? Porque não posta no Twitter, já que posta em direta. Porque teve participantes que foram bem claros, postaram das coisas que talvez tivessem acontecido, supostamente nos bastidores, mas não citou o nome. Ela poderia ter citado também as coisas. Né? Então fica uma coisa meio assim, cadê essa diva? Cadê esse ácido? Porque seria muito bom pra ela esse ácido lá dentro. Se tivesse pegado esse embate. Porque aqui fora, gente, é muito fácil. A gente sabe o spoiler e a gente tomar um partido de um lado e a gente fazer uma coisa. Minha crítica fica nessa direção. Ela pode soltar em direta que ela quiser. Mas não condiz muito com a personalidade que a gente via antes e durante a repescagem. Depois que tudo deu uma mudança de 180 graus. Mas fica aqui minha observação, né? Dada para participante. Agora vamos falar de confessionários. Hora de falar deles, porque qual participante está narrando mais esse episódio, hein? A contagem é feita pelo perfil Chapolin Gremista lá no Twitter. E vamos lá. O top 5 dessa semana foi assim: Felipe M com 32, Guilherme com 22, Rodrigo e Daniela com 15, e mais de 5 pessoas vão entrar, né? Porque no última colocação do top 5 ficou Tainã, Leonela e Fernanda com 14. A gente falou que a Fernanda tava apagadinha, teve 14 confessionários. E que é que ele falou? Tem gente que tem confessionários e mesmo assim parece apagado pra gente. Né? Porque a pessoa não falou uma coisa marcante, falou uma coisa, como entra na questão do Guilherme. O Guilherme tem 22 confessionários. Vocês lembram de algum confessionário dele? De ontem? Olha aí, o silêncio é a melhor resposta. Tá vendo? Não tem, a pessoa não lembra do que tem. Tem gente que às vezes tem 3 confessionários e entrega uma cartada muito boa pra gente, né? Que a gente fica na memória. Então acho que me marcou o Felipe M porque ele tava com uma cara muito deprimida. Eu fiquei, ele vai sair, não é possível. E ele teve 32, né? Ele apareceu bastante, né? Assim, faz sentido. Agora, juntando os 10 episódios, tem muita gente já na casa dos 100, porque, Leonela tá com 154, Felipe M 153, Daniela 128, Sofia 118, Tainã 113, Felipe B 107, Guilherme 106, Glória 95, Ricardo 90, Rodrigo 88, Vitória 85, Tereza 77, Nayara 68, Lucas 65, Fernanda 63, André 54, Salomar 52 e Flávia 48. Nossa, olha, isso que a gente nem lembra da Fernanda. A Fernanda tá lá embaixo, ela tá no top 9. E é aquilo que o Tonho e Laura Felisa falaram, né? Que Felipe M foi realmente um dos marcantes, porque juntando ele e a doutora Leonela são 300 confessionários, gente. Olha aí, é muita gente. O top 2 tá com muita coisa e ele vai parar, né? Porque ele não volta mais, só se tiver confessionário na final.
a tendência é a Daniela alcançar a Leonela, né? Se a Daniela durar mais tempo, porque tá com 128. Sofia tava com 118, não vai mais. A Tainan deve passar a Sofia, porque tá com 113, né? A tendência é a Glória chegar nos 100, porque tá com 95. O Rodrigo tá com 88, assim um pouquinho, mas a tendência é que alguém, quando for eliminado, possa dar uma disparada de confessionários, porque o Felipe M mesmo teve 32, ó, só essa semana. Agora vamos passar por destaques, onde toda semana traremos o destaque do episódio com base em critérios únicos e exclusivos de cada um de nós e justificaremos aqui para vocês. Laura, para você, quem foi o destaque desse episódio e por quê? Então, né, eu sempre fico meio assim, da negativo ou positivo, assim, mas o meu destaque para esse episódio vai ser a Tainan, porque ela deu para mim um dos maiores recibos já vistos no programa sobre falar da sua rival. Foi assim, foi muito absurdo, eu não esperava. Eu comentei que eu teria engolido o choro, não sei, às vezes na hora eu teria soltado. Mas eu fiquei muito chocada na hora, sabe? Assim, e eu acho que ela foi bem na primeira prova, ela foi um dos destaques positivos, tava bem lá em cima, mas ela ter dado esse momento, eu fiquei muito assim, nossa, eu nunca vi alguém assim no MasterChef sentir tanto e expressar tanto a raiva pela rival, sabe? Dessa forma que foi. E a cena final dela e o Guilherme abraçados, separados de todo o resto, eu acho que foi muito simbólico, assim. No Big Brother seria o momento da virada, mas como não é Big Brother, não sei se vai ser o momento da virada para ela, né? Mas, não sei, quando eu penso no episódio de ontem, além do negócio derretir, do negócio sem firmar, eu penso nessa cena. Tonho, para você, quem é destaque desse episódio e por quê? Eu só queria comentar antes de falar um pouco isso da Tainan, porque eu particularmente acho muito esquisito como o povo se chora tanto com a eliminação de uma pessoa que eles têm um grupo no WhatsApp, eles vão continuar conversando, sabe? A pessoa não morreu. Não é um reality de confinamento, sabe? Mas enfim, né? Acontece. Eu lembro que eu tuitei isso algumas semanas atrás, e a Daniela até curtiu o meu tweet. Eu achando esquisito o povo tão triste com a eliminação de alguém. Mas o meu destaque vai para o Rodrigo, porque eu vou dar aí meu destaque para o meu conterrâneo, Volta Redondense, que ele ganhou mais um PIN essa semana com uma comida esquisita, sim, mas merecido de qualquer forma, sabe? Então, Volta Redondenses no topo. Tô aí com o Rodrigo nessa batalha pelos PINs aí, trazer algum orgulho para essa cidade. Isa, para você, quem foi destaque e por quê? Vamos de Glorinha novamente, que arrasou no leilão. E vou dar um destaque pro Rodrigo, vai, que também fez um bom trabalho e subiu pro mezanino. Glória merece realmente um destaque, porque ela entregou um prato francês com toque orientais, né? O Jacan teria infartado ali, ao vivo, no MasterChef. Jacan chora, imagina. Gente, acho que não tem como, né? Acho que vai ter que ser ela mesmo. E eu gostei também do Rodrigo, porque ele não é que ele tem uma participação apagada, não é isso. Mas ele também não tem muitos destaques, né, gente? Então, assim, legal também ele ter ganhado. Eu acho que ele, a Fernanda e o Felipe B estão ali no meio, assim, mas ninguém nem lembra, né? Meio aleatórios, né? Porque eles não estão nem em um grupo, nem em outro grupo, sabe? Né? Nem se destacam muito positivo, nem muito negativo. Exatamente, é isso. E aí Nem ficou quente nem naquela frio, eles estão 0 grau, rivalidade ali, né? Isso, é isso mesmo. Mas é isso aí, Volta Redondenses no topo, o Rodrigo tá chegando lá. O Rodrigo parece legal, sendo que a edição não gosta de botar muita coisa dele, né? Inclusive, já fica o gancho aqui, porque semana que vem tá eu e a Isa aqui com os convidados, que a gente vai analisar o histórico do top 9. Era top 10? Era top 10, mas inventado de se vir duas sopa e outro nem gelatina não firmou, a gente comentaria o top 10 como a gente comenta todo ano. Pega o histórico de todo mundo, fala o que a gente acha de um por um e etc. Mas vai ser top 9 porque, né, o MasterChef inventou de eliminar 2 pessoas no top 11. Ainda teve aí o comentário da Helena falando que a Sofia fez parte do top 10, mas fez de forma rápida. A participante que ficou mais rápido no top 10 da história do MasterChef. Mas o meu destaque, é bom que só vai ter 3 fotos, que eu não vou repetir nenhum de vocês, mas o meu destaque, eu vou destacar um fator da edição. Eu vou destacar a edição do MasterChef para momentos de contradição entre os próprios participantes, porque tá muito interessante isso. Eu já tô elogiando isso do MasterChef, já tem alguns episódios, porque eles estão conseguindo tirar dos participantes
comentários que estão casando perfeitamente com algumas situações. A gente tem comentários, por exemplo, de alguém falando, tal pessoa vai sair porque não consegue. Aí bota um comentário da outra pessoa falando que não vai sair porque os outros partos estão pior que o dela. Aí bota um confessionário da Leonela por cima da reação da Tainã e do Guilherme isolados, né? Tudinho. Eles pegam comentários de Daniela que não liga porque os outros falam assim que um participante fala alguma coisa dela. Porque em outros anos a gente não estava acostumado com ver isso. Tinha alguns participantes que estava difícil de tirar confessionário, tirar momentos pontuais. Então eu tô achando, vou dar esse ponto para a edição. A gente começou criticando o Masterchef, vai encerrar elogiando, porque eu acho que a edição tá sabendo muito bem como criar as coisas, com base nos confessionários, criar os enredos, criar as histórias. Então, para depois de anos sem um enredo fixo, dessa vez a edição tá parecendo realmente que eles estão assistindo o programa que estão editando. Fica esse destaque possível para eles. Não tem como botar foto, né? A foto vai ser da Glória, do Rodrigo e da Tainã, mas fica aqui a menção para eles. Então é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição. E lembrando que amanhã tem eu, Tom e Laura, dando o nosso parecer sobre os 14 participantes do Estrela da Casa 2. A gente vai ouvir as músicas de todos eles e vai dizer o que a gente acha com base nas músicas que a gente ouviu. Se a gente vai gostar, se a gente não vai gostar, tem grandes chances da gente não gostar. Vocês vão descobrir no próximo episódio. Então até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau. Tchau.